Aleluia. manifestar o poder de Deus Glória em a nosso meio. Deus. Aleluia. Aleluia. Estão dispensados. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Vai ficar melhor, né? É a nossa palavra, já é uma palavra de confissão aí, né? Se não está bem, a gente tem que profetizar, vai ficar melhor, né? Então, nós que somos da fé, nós não podemos nos acomodarmos diante da situação, né? Se não está bem, você não pode dizer, eu estou. Se começar a se queixar, você tem que dizer, vai ficar melhor, como a Eugênia falou ali. E graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor preparou para nós nesta noite, para aprendermos um pouco mais sobre esse tema tão poderoso que é cura, né? Tá bom o som? Tá? De volta. A voz não tá tão legal. Quando o pastor falou comigo para falar sobre um tema, e veio no meu coração logo esse tema cura, né? E durante esta semana, o meu corpo, ele sempre, meu sistema imunológico, as alergias, sempre está me atingindo. A rinite alérgica me atingindo. E essa semana específica, ela veio com tudo. E eu disse, pai, como é que eu vou falar sobre cura se eu estou numa situação dessa? Minha voz está bem ruim, né? Então, de domingo para cá, minha voz ficou horrível. A alergia pegou séria mesmo. E eu disse, eu não vou parar. Eu vou continuar com esse tema, sim. Por quê? Ela está me atingindo, mas eu não aceito ela. Ela pode até estar, né, se manifestando no meu corpo, mas qual é a minha postura? Não aceitar. E essa é a postura de todo cristão, né? Independente da situação que se levantar, se não está em comunhão com a palavra, nossa postura é só uma. É se posicionar como a palavra. Se a palavra diz que doença não vem de Deus, qual é a minha postura? Não aceitar a doença, não é mesmo? E aí eu conversei até terça-feira eu vim para o culto, estava espirrando, nariz escorrendo o tempo todo, e eu, Jesus, o que vai ser de mim? E eu digo, pai, eu não retrocedo, eu não retrocedo, eu não retrocedo, porque essa é a nossa postura, né? Eu não retrocedo, e hoje eu disse, Jesus, como eu vou falar? Porque é um assunto de ensino, leva um pouquinho de tempo a mais. E eu disse, como que vai acontecer? Eu não sei como, mas vai acontecer. Né? Minha voz, boa ou ruim, vai sair. Para a honra e a glória do nome do Senhor. E aí, meditando nessa palavra sobre cura, é algo poderoso que Deus quer nos ensinar. Trazer esse ensinamento para o povo dele. Por quê? Porque a salvação nós recebemos pela fé, não é mesmo? Todos nós já recebemos Jesus aqui. Todos salvos? Amém, né? A salvação é pela fé. Gente, a salvação é algo tão poderoso, tão extraordinário, tão grande, que a palavra de Deus diz que dinheiro nenhum compra. Que Jesus deu a sua vida para nos salvar. Porque se fosse por dinheiro, existe aí no mundo afora homens ricos, milionários, bilionários, trilionários. Eles poderiam ir lá e comprar salvação e dizer, eu comprei. Mas e os pobres, como iam ficar se fosse comprada pelo alto preço, como diz a palavra? Não ia ter acesso. Mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, Ele enviou Jesus e disse, já está pago, eu paguei, não importa, seja rico ou pobre, a salvação está disponível para eles. E aí nós temos tanta fé, irmãos, para receber essa salvação. Mas quando se trata de cura, parece que a gente tem uma resistência, parece que a gente diz assim, eu mereço salvação, mas a cura já é outros 10. Mas você sabe que a salvação,
O pacote da salvação, ela vem recheada de outras coisas, pago pelo mesmo preço que Jesus pagou na cruz. A salvação, ela é um pacote. Dentro desse pacote tem cura, libertação, tem prosperidade e muito mais coisas dentro desse pacote. E nós que já recebemos a salvação, nós não podemos desfrutar de uma coisa e de outra não é mesmo? Porque a vontade de Deus é que nós vivemos em plenitude. E qual é a plenitude? É você desfrutar de tudo que está exposto diante de nós. Sabe? Vamos dizer que aqui tem uma mesa. A mesa, no centro da mesa está a salvação. E em volta da mesa tem prosperidade, tem saúde, tem paz, tem tudo ali. Mas eu vou lá e só tomo posse da salvação. Seguro e fico doente. Passando dificuldade financeira. Pessoas à minha volta, tudo atribulado, passando por diversas dificuldades. E eu só com a salvação. Não, eu já vou para o céu, tá bom demais. Não, nós não devemos nos conformar só com isso. A mesa está posta, nós temos que ir lá e pegar tudo que é direito nosso. A mesa está lá. Ontem eu fui para um aniversário, eu disse que nem ia porque eu estava desse jeito, eu digo, eu vou me conservar, mas eu disse, já faz tanto tempo que eu fui para uma festa, eu vou aproveitar, porque passamos aí uns 2 anos sem ir para um aniversário, nem casamento, nem nada. Eu disse, hoje eu não vou perder essa oportunidade. Nunca mais eu fui nem para um aniversário de criança, comer bolo, a não ser dos meus sobrinhos, eu vou para essa festa. E aí eu fui, e eu cheguei lá, o aniversariante, ele fez uma mesa enorme, só de comida típicas, de milho, tudo que tinha de milho, arroz, milho cozido, pamonha, doce de leite, tudo que você pensar tinha na mesa. E as comidas típicas, o cuscuz, aquelas coisas lá, que eu complemento para você comer junto com o cuscuz. E aí eu fui lá na mesa, eu disse, se eu botar muito de tudo, eu não vou conseguir comer. Eu fui lá e pegava de pouquinho, pegava um pouquinho aqui, experimentei quase tudo. O que coube, eu comi. É assim o que Deus quer para nós. Que a mesa dele já está posta com tudo. E nós temos direito de ir lá e experimentar de tudo. Experimentar de tudo. E vivermos uma vida plena nele. Mas, hoje, nosso tema é cura através da fé, não é mesmo? Mas, para nós entrarmos nesse assunto, como são 4 quinta-feiras, cada dia nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar, para entrar, para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos aprender hoje. Eu sei que muita gente já sabe, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Cada dia ela traz uma receita nova. Ela não é igual aquela receita de bolo que você tem lá na sua gaveta, que você vai lá, faz aquele bolo o ano todo igual. Não. A palavra de Deus é uma receita que você vai lá e pega. Hoje você bota um ingrediente novo, você experimenta e o sabor é diferente. Cada vez que você faz, aquele bolo é diferente, tem um sabor diferente. Assim é a palavra de Deus. E aí eu destaquei para nós falarmos sobre o tema que nós vamos falar hoje. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Tratando sobre esse tema cura, Então, para nós entrarmos nesse assunto hoje, que é o primeiro dia, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre qual é a vontade de Deus para nós, Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, primeiro, que é lá onde tudo começou, Começo de tudo.
Gênesis 1, 27. Vamos começar do 27. Esse assunto ele é tão extenso, tem tantas coisas que você quer falar de tudo, mas nessas quinta-feiras a gente vai pincelar de tudo um pouquinho e nós vamos sair daqui. Quando encerrar essas quinta-feiras, nós vamos estar sem dúvida nenhuma sobre cura, viu? Então, lá em Gênesis 1:7 diz assim: assim criou Deus o ser humano semelhante, sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Aí o 28 diz assim: Deus os abençoou e disse-lhe: multiplique-se e enche a terra e domine. Aqui já está dizendo aqui que a terra está nas nossas mãos, né? Aí, tenha poder sobre os peixes. Ele está dizendo para o que o homem tem poder sobre a terra toda. Aí ele vai e começa a dizer: tenha poder sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais. Aí no 29 ele diz assim, disse mais, eu dou a vocês todas as plantas que nascem na terra, em toda a sua superfície, que nascem na superfície da terra, e as que dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes. O 30 diz: a todos os animais que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Aí no 31 ele diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Tudo isso aconteceu no 7º dia. Deus criou os céus e a terra, criou todas as plantas, os peixes, os mares, né? Todas as árvores frutíferas. Ele criou tudo bonitinho para nós. Criou o sol, criou tudo perfeitamente. Tem uma ministração de Rosana Lira que ela diz assim, que Deus Ele é tão maravilhoso, que Ele criou o sol para nascer, sabe? Ele desponta às 5 da manhã devagarinho, e vai esquentando, para a gente não acordar. Só que às vezes eu acordo, viu, gente? Porque eu gosto, se deixar eu durmo até meio-dia, já acordo com o solzão quente. Mas Deus, Ele é tão perfeito, que Ele criou o sol para nascer, tipo às 5 da manhã, para ele ir nascendo, para quando você acordar, você não já assustar com o sol quente torando, né? Ele cuidou dos mínimos detalhes. Rosana Lira diz que Deus criou a gente como uma mãe cuida do seu filho quando está na barriga. Ainda quando está na barriga, ela vai e começa a preparar o quarto. Ela vai e decora o quarto, compra os móveis, compra o enxoval todo, preparando para aquele bebê quando chegar. Ele nem nasceu ainda, mas a mãe já prepara tudo. Assim foi Deus. Deus criou tudo. E eu achei interessante quando ela deu esse exemplo do sol, que ela disse: Ele deixa você acordar primeiro, acordar com aquela preguiça, e você toma um banho. Quando você acorda, aí o sol começa a esquentar aos pouquinhos, e aí quando chega meio-dia, que você já está bem acordado, ele esquenta bem muito, aí depois ele vai se pondo, ele não escurece de vez. Por quê? Ia ser um impacto para nós, não ia? Mas aí ele vai baixando a luz dele, vai diminuindo, e vai se pondo aos poucos. Esse cuidado de Deus é poderoso, se a gente for analisar. Já pensou? A gente está aqui no clarão, meio-dia, o sol torando, de repente fica tudo escuro. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele faz tudo com perfeição. Ele vai botando as coisas para acontecer, para a gente não sofrer impacto nenhum, né? E aí,
aqui, quando ele diz assim que criou todas essas coisas, nós entendemos o quê? Que Deus criou tudo. E aí, ele criou. Aqui diz que ele criou o homem e a mulher, a imagem e sua semelhança, não foi mesmo? E aqui no 31 ele diz assim, e Deus viu tudo que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde, manhã, e tudo isso aconteceu. Não, acho que é no outro aqui, que ele diz que ele entregou todos os animais que têm fôlego de vida, tudo que há no mundo ele entregou na mão do homem. Ou seja, ele pegou uma chave e disse, Adão, aqui está a chave. Pega e desfruta desse jardim maravilhoso, desfruta de tudo que eu criei. E aí, nós sabemos que Adão tomou posse daquela chave, né? E aí, Adão tomou posse da chave, e se nós observarmos, diante de tudo que Deus criou, se você ler o capítulo todo de Gênesis, você vai ver, durante a criação, que ele não criou nada de ruim. Nada. Tudo que ele criou foi perfeito. Seu plano totalmente estabelecido, perfeitamente. Ele olhava, criava, olhava e dizia, o resultado do que eu construí está perfeito. Né? Tudo estava em perfeita harmonia, né? E aí, quando ele diz assim, e viu tudo o que ele havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Porque tudo que ele fazia, ele dizia, ele criava e ele olhava e dizia, ficou bom, ficou muito bom, ficou muito bom. Mas quando ele terminou tudo, que ele olhou toda a sua criação, ele disse que ficou muito bom. E nós podemos observar que ele criou tudo, toda a criação, mas dentro daquele jardim havia duas árvores. No meio do jardim havia duas árvores que se destacavam em toda aquela criação. Quais eram essas duas árvores? A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Né? E aí, o que aconteceu? O homem foi lá e comeu dessa árvore do bem e do mal. O bem já estava ali escancarado para ele, mas o homem foi lá e comeu. E aí a gente pode pensar assim, mas como é que pode? Deus, um Deus tão maravilhoso, criou tudo de lá, uma árvore lá no meio, que dava um fruto, que se a pessoa comesse, né, ia trazer o mal. Aí você vê que antes, quando Deus criou o jardim, Satanás já tinha caído do céu, não é mesmo? Então, ele já existia. E aí, aquela árvore do bem e do mal simbolizava o próprio mal, o próprio Satanás, né? E aí, em Gênesis 3:10 diz assim, que o homem pecou, lá vai no capítulo 3, ele conta que o homem foi lá, a Eva foi lá, pegou o fruto daquela árvore do bem e do mal, e comeu, deu a Adão, e eles pecaram. E aí no versículo, em Gênesis 3:10 diz assim, que Deus chegou, porque havia comunhão entre Deus e o homem, né? Todos os dias Deus vinha e conversava com Adão, né? No final da tarde. E olha só o que aconteceu depois que Adão pecou. No capítulo, em Gênesis 3:10 diz assim, e ele respondeu, percebi que o Senhor estava, isso assim foi a pergunta que Deus fez a Adão, chamou por Adão e Adão estava escondido. Aí o que Adão respondeu? Ele chamou Adão, onde você está? E aí Adão respondeu, percebi que o Senhor estava se aproximando e eu fiquei com medo. Olha o que entrou já. Depois do pecado, a primeira coisa que entrou, o medo. O medo já estava rodeando ali. Porque estava nu, por isso me escondi. Olha o que
A partir do momento que o homem pecou, o medo já entrou. Aí no 16 diz assim, Gênesis 3, lá no 16 diz assim: e o Senhor Deus disse à mulher: você terá muitas dores. Olha só as consequências do pecado. Porque Deus chegou e chamou Adão e Eva e eles vieram e eles disseram: eu estava com medo, me escondi. E aí Deus começou a dizer as consequências do pecado, né? E aí ele disse assim: você, mulher, você terá muitas dores durante a gravidez. Ó, o que é que já apareceu? Apareceu o medo e as dores agora, né? Durante a gravidez, com sofrimento. Já 3 coisas. Sofrimento entrou também. Aí ele diz assim: você dará à luz a filhos, apesar disso, seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Ao homem ele disse: visto que você deu ouvido sua mulher e comeu aquela fruta, ou seja, aquela fruta lá do bem e do mal que eu disse para você não comer, vocês comeram. Você comeu aquela fruta que eu disse que para não comer, o solo da terra será maldito. Olha a maldição entrando aí. Será maldito. Por sua causa, você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Ela também produzirá espinhos. Entende que quando Deus criou, por esse versículo aqui a gente entende que nem espinho tinha na terra, até os espinhos já começaram a nascer. O homem pecou, né? Aí os espinhos, produzirá espinho e ervas daninhas, ou seja, ervas venenosas. Deus não tinha criado isso, né? Aí, e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra, da qual você foi formado. Ou seja, até que você morra, você vai ter que trabalhar para conseguir o seu alimento, né? E aí, nós entendemos aqui que Deus criou tudo na mais perfeita harmonia. Mas quando o homem pecou, o que é que ele fez? Deus tinha dado a chave. Lembra que lá no início a gente falou que Deus tinha dado a chave a Adão? Quando ele pecou, ele fez o quê? Deu essa chave a quem? A Satanás. A partir do momento que ele pecou, foi a mesma coisa dele pegar a chave e dar: tome, Satanás. Agora nós vamos ver que tipo de pessoa foi essa que Adão deu essa chave. Vamos ver um pouquinho? Vamos lá em João 8,44. João 8,44, Jesus estava falando com aqueles fariseus, né? Ele dizendo que era o Filho de Deus, e eles não estavam acreditando, estavam zombando dele, querendo matá-lo, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E aí aqueles fariseus, mesmo não acreditando no Filho, vendo Jesus fazendo tantos milagres, tantas maravilhas, eles ainda não acreditavam. E aí Jesus disse assim: eu estou aqui, o Filho de Deus, vocês não estão acreditando em mim, então de que lado vocês estão? Aí Jesus pegou e disse assim com eles: vocês são filhos do diabo. E aí ele disse assim: o diabo, filho do diabo, o pai de você é o pai de vocês, e gosta de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Olha só, que coisa séria. Aqueles homens que se diziam ser filhos de Deus, mas estavam totalmente fora da palavra,
Jesus chegou para eles e deu uma dura e disse: aí vocês não são filhos de Deus, não. Vocês sabem quem é o pai de vocês? O diabo. E ele gosta de realizar o desejo dele. Olha só o que ele desejava. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Olha só para quem Adão deu a chave. Um mentiroso, né? E um assassino, né? E aí nós vamos ver mais. Lá em João 10:10. Vamos conhecer mais? Essa pessoa que Adão entregou a chave daquele jardim poderoso, daquela terra poderosa, daquela vida poderosa que Adão tinha, desfrutava. Adão, quando pecou, ele foi lá e deu a chave. E João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Olha só outra característica da pessoa que Adão deu a chave. Um ladrão, uma pessoa que só veio roubar, matar e destruir. Essas eram as qualidades da pessoa que Adão deu a chave. E aí, eu coloquei aqui, escrevi aqui, as características dele. Mencionei algumas que tem muitas, né? Mas a pessoa que Adão deu a chave deste mundo é um assassino, um mentiroso, um enganador, ladrão, um destruidor. Imagina aí um homem desse dominando a terra. E é o que aconteceu, o que está acontecendo. Quem é que está com a chave deste mundo? Essa pessoa. E aí, às vezes nós vemos as pessoas pegarem e dizer, quando morre alguém, foi a vontade de Deus. Quando a pessoa está doente, mas é a vontade de Deus, né? Fazer o quê? Essa não é a vontade de Deus. Tudo que Deus criou foi perfeito. Nós vemos aqui, nos capítulos que nós lemos, que tudo que Ele criou foi pleno, tudo perfeitamente, não tinha nada de ruim, nem espinho, gente. Que coisa maravilhosa que Deus criou para nós. Nem espinhos tinha. Quando o homem pecou, disse assim, aí Satanás disse assim, agora é tudo meu. E aí ele começou a colocar as mãos, e aí começou a brotar até espinho. Isso é o mínimo, né? O mínimo. Aí, eu coloquei aqui, morte vem de quem, então? De Satanás. Né? Doença vem de quem? Dele também. O medo, nós vimos que vem dele também. Dores, nós vimos também que vem dele. Que Deus disse que Eva ia ter dores, né? De parto. Dores, vem dele. Foi depois do pecado. E outra coisa, outro exemplo. Quando chove muito, bem muito, que acontece aquelas enchentes que passam na TV que a gente fica, ai meu Deus. Mas foi a vontade de Deus. Será que foi? A chuva, se só chovesse, caísse a chuva bonitinha, era maravilhoso. Mas nós sabemos quem está mandando neste mundo. E aqui em cima nós vimos que ele é destruidor. A chuva vem, mas quem causa aquele ribuliço todo é Satanás. Quem causa aquela destruição que vem quebrando tudo. Tsunami. Você lembra aquela tsunami que matou não sei quantas mil pessoas? Foi quem? Ação de Satanás. Não foi Deus, não. Tem pessoas que começou a dizer, é Deus pesando a mão, é Deus pesando a mão. Não. É Satanás se aproveitando dessas pessoas que dizem isso. E essas pessoas ainda saem postando aí nas redes sociais, dizendo que é Deus pesando a mão, foi Deus que quis assim, fazer o quê?
Não, isso é obra de Satanás. Porque quem é que está mandando neste mundo? É ele que está com a chave, né? Então, nós temos que ter esse conhecimento, esse discernimento. E como é que nós aprendemos isso? Através da palavra, é lendo a palavra, é conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida, conhecendo o que Deus tem para nós. Foi tudo isso que Ele criou, que nós começamos no início. Mas depois que o homem pecou, ele deu a chave a Satanás. Satanás disse: agora, quem manda e desmanda aqui sou eu. E como ele não há nada de bom nele, ele só veio fazer o que é ruim, então ele está pintando e mordando aí. Está usando, matando, destruindo pessoas, roubando a saúde de pessoas, que é o nosso tema cura, né? Quando você não tem saúde, o que foi roubado de você? A saúde. Quando nós estamos doentes, nossa saúde foi roubada, né? Então, doença veio de Satanás, é obra de Satanás. Aí, outro exemplo, que muita gente diz assim: Deus está no controle de tudo, né? Deus está no controle de tudo. Será que Ele está no controle de tudo mesmo? Como se a Bíblia disse, o versículo que nós lemos aqui, diz que Adão passou a chave, passou a autoridade que Deus tinha dado a ele. Dizer: Adão, domine sobre a terra, tudo é teu, então desfrute de tudo. Aqui, a terra, os peixes, tudo está nas suas mãos, domine sobre eles. Ele tinha uma autoridade na mão dele, mas quando ele passou essa autoridade para Satanás, Satanás foi aí, pegou, e aí está fazendo da forma que ele quer. Então, quem é que está controlando o mundo? É Deus que está no controle do mundo? Nós percebemos pela palavra que não é Deus, é Satanás. Por isso que tanta coisa ruim está acontecendo neste mundo. Por quê? Porque é Satanás que está dominando. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, é ele que está dominando mesmo, né? Então, Satanás, nós aprendemos agora que todas essas coisas ruins, dores, medo, destruição, aquelas pessoas que estão aí para roubar um celular, vai lá e mata, são tudo ação de Satanás. Porque Satanás não vai aparecer Satanás é um espírito, né? Ele vai usar uma pessoa, ele vai pegar a pessoa e vai lá e assalta. Assim como Deus nos usa. Deus é um espírito e habita dentro de nós, né? E nós somos as pessoas que levam as boas novas de Cristo. Nós hoje temos essa autoridade dentro de nós porque Cristo habita dentro de nós, e aí nós podemos impor as mãos em enfermos e eles ser curados, porque a autoridade está em nós. Como? E aí, deixa eu voltar, eu acelerei e passei do que eu ia falar. Já que o mundo jaz no maligno, o maligno que está com, Satanás que está com autoridade sobre o mundo, e nós que nascemos de novo? A palavra de Deus diz que quando nós nascemos de novo, nós entregamos nossa vida a Cristo, acreditamos na obra redentora de Cristo. O que é que Deus nos deu de volta? A autoridade. A autoridade que estava lá, na mão de Satanás. Quando nós nascemos de novo, Jesus vem e diz: olha, toma de volta, filho. A autoridade que está na mão dele agora está na tua mão. Mas está na mão dos ímpios? Está na mão daqueles que não conhecem? Não. Porque só recebemos essa autoridade quando nós nascemos de novo. E aí, nós vamos ler lá em João 5,19, que diz assim. Lá em João 5,19 diz assim: nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder do maligno. Sobre o poder do maligno. E
sabemos também que o Filho de Deus veio ajudar-nos a compreender e a encontrar o verdadeiro Deus. E agora, nós que estamos em Deus, porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro, e Ele é a vida eterna. Olha só, quando nós nascemos de novo, nós estávamos aqui sendo dominado por Satanás, né? No território, ele que estava mandando e desmandando na nossa vida. Mas quando nós aceitamos Jesus, ele diz que Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro, e Ele é a vida eterna. Aí ele diz assim: meus queridos filhos, afaste-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Olha só, Deus disse assim: filhos, agora que vocês nasceram de novo, vocês agora têm que se portar de outra forma. Porque vocês não estão mais sob o domínio de Satanás. Graças a Deus por isso, nós fomos resgatados das mãos de Satanás. Estamos num novo lugar agora. Nós fazemos parte de um novo reino. Por isso que nós não aceitamos doença, que é o tema que nós vamos falar esses dias, né? Muita gente pode, se eu dou espirro, eu estou assim, mas eu sou sarada e curada, porque Jesus já levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário, e eu começo a declarar a cura na minha vida. Por quê? Porque eu já nasci de novo e eu faço parte do novo reino, não faço mais parte do reino onde Satanás domina, né? Nós estávamos lá, mas nós fomos resgatados para um novo reino. E aí, qual é a nossa postura diante das coisas que se levantam contra nós? Das adversidades. É nós simplesmente dizer: eu não faço mais parte do seu plano, Satanás. Eu não estou mais sob o seu domínio. Eu faço parte do novo domínio. Eu faço parte do novo reino. E esse reino me deu de volta a autoridade que Adão te deu. Jesus tomou da sua mão e me deu, né? Então hoje nós podemos viver plenamente, com saúde. Por quê? Porque nós fazemos parte do novo reino. Há uma autoridade que Ele nos deu. A doença pode vir? Pode. Por quê? Porque nós ainda estamos neste mundo. Mas nós devemos aceitar? Nunca. Aceitar nunca. Ela pode até vir e a gente diz: você está aqui. Sintoma, você está no meu corpo, mas eu não te aceito. Porque Jesus já pagou o preço na cruz. E Ele diz que há saúde disponível para mim. E aí nós vamos desfrutar dessa saúde, né? Por quê? Porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. E nesse preço, Ele pagou, nessa conta toda que Ele pagou, Ele nos deu direito de saúde plena, né? E aí, eu vou falar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui um pouquinho, porque nosso tema é cura, mas eu precisava falar um pouquinho sobre lá o início. Por quê? Porque se a gente não saber como tudo começou, qual era o plano de Deus para a nossa vida, que era perfeito, e aí veio o Satanás, e aí fez a cabeça de Eva pecou, a gente ia dizer: por que eu devo pedir saúde? Eu sou saúde sem nem saber, né? E aí a palavra de Deus diz assim, lá em Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela palavra, transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Adão foi lá, deu a chave a Satanás. Satanás tomou posse, está fazendo o que ele está fazendo aí, mundo afora. Mas nós temos um Pai poderoso. E o nosso Pai, Ele é bom. Então, nós vamos agora conhecer um pouquinho desse Pai poderoso que nós temos, né? Nós já sabemos quem é que está com a chave do mundo. Agora nós vamos saber
um pouquinho sobre o nosso Pai. E nosso Pai, Ele é maravilhoso. E esse versículo de Romanos 12:2, ele diz assim, ele, como um pai bom, ele diz: ei, filhos, não se conforme com o que está acontecendo neste mundo, com a falta. É falta que tu está tendo, não se conforme, não aceite. É doença que está lhe assolando, não aceite. Diga: ei, Satanás, você está colocando doença no meu corpo, eu não aceito. Você é ilegal no meu corpo. Começa a declarar: doença, você é ilegal no meu corpo. Essa postura. Sabe quando uma pessoa vai para outro país e ela vai clandestinamente, quando ela chega lá, o que é que se pegarem ela, o que é que o pessoal faz? Manda de volta. É o que nós temos que fazer. A doença chega no nosso corpo, nós temos que botar ela para correr e dizer: no meu corpo não, você é ilegal, volte para trás. Para nunca mais voltar. Porque eu assisto muito esses programas de aeroporto, não sei o que lá, que fala assim, sabe, essas pessoas que entram clandestinamente nos lugares, e eles dizem assim: ó, se você voltar ilegalmente, você nunca mais pisa pé aqui. Só se entrar legalmente. Só se vir com tudo certinho. E o que é legal para nós? Saúde, gente. Então, se a doença veio, está assolando o nosso corpo, nós temos que bater, dizer: Satanás, aqui não, você está ilegal, você veio para o meu corpo ilegal, porque eu já nasci de novo. Porque quando eu nasci, quando eu estava lá, sendo escravo seu, você podia fazer o que você quisesse comigo, com o meu corpo. Mas agora que eu sou nova criatura, a palavra de Deus diz que tudo se fez novo. Não foi só o nosso espírito se fez novo? Sim, totalmente. A palavra de Deus diz que o nosso espírito, ele está pronto, ele está preparado, ele está convicto de tudo que ele é, mas o nosso corpo, que está aqui nessa terra, né? A nossa alma, ela ainda é envolvida pelas coisas deste mundo. E aí, a palavra de Deus diz assim, aqui em Romanos 12 diz: filhos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai a sua mente. É as palavras vindo assim: mas já que você está neste mundo, nós estamos sujeitos a doenças, então vai vir doença para você. Estamos sujeitos, sim, mas aceitar, nós não vamos aceitar não, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que renovar a nossa mente. Como é que nós renovamos a nossa mente? Colocando a palavra dentro, todo dia lendo. Há muita gente aí, eu costumo dizer, quando eu sinto qualquer coisa, eu sou sarado e curado. Meu sobrinho está sentindo uma coisa, eu disse: você é sarado e curado, você é sarado e curado, não aceite não. E sabe que até pessoas crentes, que está no meu, a minha família é toda crente. E eu tenho muita gente que convive comigo, cristão, crente também, já nascido de novo, mas sabe que às vezes você percebe uma resistência para a cura, uma resistência para ver uma plenitude de saúde. Nós vemos essa resistência. Parece que, se vier doença, nós estamos nesse mundo, então estamos sujeitos a ela. Não. Aí eu digo: nós somos sarados e curados. A gente até está achado como bitolados. Porque quando a gente, mesmo como eu falei a vocês aqui, no início eu estava falando quase sem sair nada, né? Está melhorando, graças a Deus. E aí, sentindo, com os sintomas, como eu estou aqui com o ouvido, a garganta, sentindo ela tapada, mesmo com sintomas, e eu dizendo: eu sou sarado e curado. E o que o povo aí fora, até crente, diz para mim, eu já ouvi, gente. Pessoas dizem: mas lá na sua igreja o povo tem um negócio aí da palavra positiva. Sabe o que é a palavra positiva? Um dia eu falei com uma pessoa e eu disse: você sabe a diferença da palavra positiva e da palavra da fé que nós falamos? Esse negócio de falar a palavra, declarar a palavra, não quero ir para o verbo hoje, gente. Esse negócio de declarar a palavra parece até uma palavra positiva. É palavra positiva. Não. Olha o que é palavra positiva. A palavra positiva é você dizer:
eu sou curada, eu sou curada, eu sou curada, eu tenho saúde, eu tenho saúde, eu tenho saúde. Ficar falando aquela palavra, eu tenho saúde o tempo todo. Mas, olha a diferença. Não, você declarar o tempo todo, só eu tenho saúde, isso é palavra positiva. Por quê? Porque não tem base nenhuma. Mas quando nós falamos com base na palavra é diferente. Isso é declarar o que está escrito. Olha como nós declaramos. Olha a diferença de falar positivo. Nós declaramos, eu sou sarada e curada, eu sou sarada e curada. Por quê? Porque Jesus já levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Eu sou sarada e curada porque a palavra de Deus diz que todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades Jesus já levou na cruz. Isso é declarar a palavra com base bíblica. É pegar versículos bíblicos, pega lá, faz uma lista lá de versículo bíblico e você vai declarar segundo a palavra, baseado na palavra. Aí é declarar a palavra, não é declaração positiva. É você declarar algo baseado na palavra, no que está escrito. E aí, lá em Romanos 8:31, diz assim. Romanos 8:31 diz assim: o que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto estas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará de graça todas as coisas? Olha que versículo que você pode pegar e esfregar na doença. Dizer, há uma versão que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa versão não é essa, mas você pode dizer assim, olha o que Jesus tem para mim, Satanás. Aí você pega e vai e diz assim, visto que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente nos dará de graça todas as coisas? Que todas as coisas são essas? Tudo está incluso. Saúde, paz, prosperidade, tudo está incluso nessa palavra, todas as coisas. Lá em 1 Samuel, ou em 2 Samuel 22:3 diz assim, lá em 2 Samuel 22:33 diz assim, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Outro versículo poderoso, você pode dizer, mas não tem a ver com cura. Me diz aí, alguém que está enfermo, ele não está embaraçado não? Porque, gente, até uma criança, se você perguntar, as crianças lá da salinha, de 3, 4 anos, dizer assim, ei, doença, é bom ficar doente? Eles vão dizer, não. Esses dias eu estava lá na salinha e chegou a Bianca, que é a netinha da irmã Rosângela, ela pedindo oração pela mãe dela. Gente, eu achei tão lindo. Ela chegou pedindo oração. Gente, tem alguém que está pedindo, que tem um pedido de oração? Ela levantou a mão. Pela minha mãe Paloma, acho que é Paloma, não foi? É Paloma a mãe dele. Pela minha mãe Paloma. Ela tá aí com a dor na barriga, aí começou a dizer os sintomas. Aí nós vamos orar para que ela seja curada. Até as criancinhas sabem que doença não é coisa boa. E aí ela foi lá, a Natália chamou ela para frente e disse, ore pela sua mãe. Ela orou lá do jeito dela. E aí nós oramos juntos pela mãe dela. Logo depois ela já estava dizendo que a mãe dela já estava bem. Até as crianças sabem. E nós temos que estar conscientes dessas coisas, porque senão o inimigo vai para sempre injetando essas doenças, porque nós já estamos salvos. Se alguém morrer e ir para o céu, maravilhoso, está no céu, vai para o céu, nós
mas nós queremos viver. Por quê? Porque nós ainda não cumprimos o nosso propósito aqui na terra. Então, se a doença chegou, qual é a nossa postura? Dizer, Pai, eu ainda não cumpri o meu propósito aqui na terra. Há muitas coisas que eu ainda tenho que cumprir nesta terra. Eu ainda tenho que ganhar muitas vidas para Ti. Eu ainda tenho que viver a plenitude que o Senhor, das suas promessas que está escrito, então eu tomo posse. E aí você vai declarando essas coisas na sua vida. E já pensou você ser curado, receber uma cura, o seu testemunho, como vai ser poderoso, como você vai impactar vidas com o seu testemunho de cura? Mas o bom é que a palavra de Deus diz que Ele tem tudo, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se é boa, perfeita e agradável, eu creio que nessas três palavras, boa, perfeita e agradável, não existe nada de ruim. Não existe nada de doença, né? Porque doença, ela traz tristeza, não só para a pessoa. A pessoa não vai ficar livre, não vai fluir da maneira que ela flui, não vai estar livre, gente. Ela vai ficar presa. E essa é uma arma de Satanás. Satanás, ele tem prendido muita gente com doença. Por quê? Doença é um princípio de quê? De morte, gente. Doença é um princípio de morte. Antes as pessoas falavam assim, ixi, quando a pessoa estava fraquinho lá, e dizia, ixi, até uma gripe te derruba aí, até uma gripe te mata, né? Que a gente antes achava que a gripe era uma coisinha besta, mas hoje em dia nós sabemos que, como está esses vírus aí terrível, a gripe hoje se potencializou de uma forma que hoje se tornou uma doença tão grave, né? E doença, até uma gripezinha, como nós chamávamos, é um princípio de morte. Então nós temos que estar desfrutando. É bom desfrutar de cura. Se alguém estiver doente, nós temos que orar. Você tem que declarar cura para receber cura, sim. Mas a vontade de Deus é que nós nem ficarmos doentes. Não é para a gente ficar doente, não, gente. A vontade dele é que nós vivemos uma vida plena, sem doença. Uma vida vivificada. Uma vida sobre, como é que o pastor diz? Vivendo cura divina. Vivendo, desfrutando de cura, desfrutando de saúde. A vontade de Deus é essa. E quando ele diz assim, aqui Samuel diz assim, que Deus é a minha força, é a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, é para que não tenha nada que impeça a nossa caminhada com Cristo, nossa caminhada aqui na terra. Ele quer que eu e você vivamos uma caminhada rumo ao céu, rumo ao grande dia do Senhor, a morar com Ele. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos numa caminhada, não é isso? Então essa caminhada não pode ter embaraço. Embaraço é o quê? Pedra, entulho, né? Coisas que atrapalham a nossa caminhada. E doença é algo que atrapalha a nossa caminhada. É algo que atrapalha uma vida plena. Doença, quando você está enfermo, não só você sofre. Há tantas doenças terríveis aí, meus irmãos, que a pessoa sofre, o físico, sua mente, uma doença acaba atingindo todo, até o espírito dela, né? Fica naquela situação, porque a doença ela vem para esmagar mesmo, para matar. Até uma gripe ela vem para matar, né? E aí, mas nós temos que bater de frente. A palavra diz, resista o diabo. Então resista essa doença e ela vai fugir de você, né? Então, uma caminhada sem embaraço, Deus quer. É o desejo de Deus para nós. Uma vida sem embaraço. Doença sem embaraço, então nós não vamos querer ela na nossa frente, não, né? Olha o que Provérbios 10, 22 diz. Abra lá. Porque o que eu quis trazer hoje?
eu quis trazer para nós termos um embasamento de qual é a vontade de Deus para nós, diante dessas coisas, né? E lá em Provérbios 10:22 diz assim, que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Esse versículo, você já está vendo tudo, né? A bênção. Deus quer que nós desfrute das bênçãos dele e que não tenha nenhum sofrimento. Essa é a vontade de Deus, do nosso Pai, né? Aí você pode dizer, Aline, mas eu li lá no Velho Testamento que Jesus botava doença, que Jesus matava. E tem muita gente se baseando lá no Velho Testamento, mas nós estamos na Nova Aliança. Jesus veio. E quando Jesus veio, ele disse, aquilo tudo que estava acontecendo, eu vim morrer na cruz, eu paguei, agora o preço é uma nova vida que tem disponível para vocês. E nós só desfrutamos dessa vida plena que Jesus tem para nós, se nós conhecermos a palavra. E aí tem muita gente que diz, mas até Paulo, no Novo Testamento, que é já na Nova Aliança, ele desfrutou. Ele diz, lá tem umas passagens que diz que Paulo, ele tinha um espinho na carne. E a teoria de muita gente aí, a teoria que muita gente prega, baseado na palavra, baseado na visão deles, é que era uma doença que Paulo enfrentava. Quem aqui já ouviu? Eu já ouvi que era uma doença que Paulo tinha no corpo, que era um olho cego, uma coisa assim, por isso que ele não conseguia enxergar direito, ele botava o povo para escrever, ele ia ditando e o outro ia escrevendo para ele, porque ele era cego de um olho, as vistas dele não era legal. Mas, se você for ler esse versículo de Paulo, as pessoas às vezes, elas leem a palavra, parece que é pela metade, gente. Porque eu nem... Era para mim ter colocado aqui. Veio aqui na minha mente, mas eu não lembro do versículo que fala que Paulo, ele tinha sim um espinho na carne. Não é? Ele fala, por 3 vezes eu pedi a Deus, Deus me livra desse espinho da minha carne que está me atormentando, está atrapalhando a minha vida. E aí, o que diz lá embaixo? Ele disse que os espinhos que estavam atormentando ele era o quê? Um monte de perseguidor que perseguia ele e não deixava ele ter uma caminhada com Cristo, fazer o que é a vontade de Deus. Ele queria evangelizar, né? Paulo curava, fazia tantos milagres poderosos e aqueles homens, eles perseguiam ele o tempo todo e impediam. Paulo vivia fugindo, gente, de um lado para o outro, se escondendo para não ser morto, perseguido o tempo todo. Então, se você ler aquele versículo lá, todo, o capítulo todo, do início até embaixo, você vai ver que os espinhos que atormentavam Paulo, pela nossa visão bíblica, pelo que nós entendemos da palavra, não tem nada a ver com doença. Até ele tinha uns olhos. Ele disse, a passagem diz que ele apanhava tanto. Imagina aí, o povo às vezes pode até se basear nisso, né? Dos olhos cegos dele, porque ele apanhou tanto um dia, ele apanhou tanto que deram ele como morto. Eles pegaram, jogaram ele, disseram que já morreu, pronto, chutaram tanto ele, esbofetearam tanto. Quando ele diz esbofetear, gente, qual é a nossa, o que nós entendemos sobre esbofeteamento hoje? É nos olhos mesmo, né? É a pessoa chegar e nos ouvidos, na cara, nos olhos, deixar de olho roxo. Imagine como Paulo ficou diante daquela surra que ele levou. Ele levou uma surra tão pesada daqueles homens. E não foi só uma vez, não. Ele conta lá que levou, não sei, 30 chibatadas ali, surra ali, surra aqui, vivia fugindo para não morrer. Paulo ficou tanto tempo preso, né? O tempo todo preso, muito tempo da sua vida preso. Ele escreveu muitas cartas lá na prisão, né? Mas havia algo que estava sendo um espinho ali, perturbando ele. Era muita gente perseguindo Paulo para atrapalhar a vida dele. E essa passagem diz que Paulo apanhou tanto nesse dia
que eles jogaram ele lá em um lugar, dizendo morreu já, de tanta surra que Paulo levou. E se você for ler, lá na frente ele diz, ou é antes ou é depois, ele fala assim, que ele foi até um lugar que ele não podia dizer para nós, não podia explicar. Então, nós cremos até que Paulo, ele naquele momento, ele desmaiou a ponto de morrer mesmo. Ele foi tão esbofeteado que ele parece que ia subir, aí Deus disse, não, você ainda não cumpriu não, volte e vai terminar o seu propósito lá na terra. Imagina os olhos de Paulo, como é que ficou? Talvez, lá na frente, com todas essas surras, tanto esses bofeteamentos que ele levou na cara, porque a cara dele ficou totalmente desfigurada, gente, com aquela surra. Com aquelas surras, não foi só uma. Mas essa que eu estou citando foi uma das piores. E os irmãos foram lá, quando eles desprezaram o corpo, para eles era um corpo, desprezaram Paulo lá. O povo foram lá, os outros discípulos foram lá, pegaram ele e cuidaram de Paulo, oraram para que ele voltasse. Porque quando eles viram, ele disse, desmaiou, está morto aqui. Começaram a impor as mãos, orar, e aí Paulo voltou, né? E eles cuidaram de Paulo, e Paulo voltou a viver. Então, muita gente se baseia em versículos assim. Ah, se Paulo disse que Deus disse para Paulo, minha graça te basta. Era porque Paulo foi perseguidor, não foi, lá no início? E aí, quando Paulo se converteu, ele foi perseguido também. E Paulo queria que aquele povo que perseguia ele saísse do pé dele. Só que Deus disse, não, Paulo, tua graça me basta. Continua fazendo aí a minha obra que eu sou contigo. E aí as coisas se levantavam, era naufrágio, era não sei o que, o inimigo tentava matar Paulo de todas as formas. Só que Paulo estava firme ali, né? E aí, eu vou citar mais um versículo aqui para terminar. Lá em Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz assim, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem de Deus, vem do céu. O Criador das luzes do céu, ele não muda e nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Deixa eu ler de novo. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Ou seja, esse versículo está dizendo que Deus, ele não é bonzinho hoje e amanhã ele vai estar de outro jeito, colocando doença. Esse tema vai ser para o próximo, né? Nós vamos falar, né? Porque tem muita gente aí dizendo que Deus coloca doença nas pessoas para provar, para ver se a pessoa, vai para a linha de Jeová, vai ser treinado lá para ver se tu se firma. Deus vai te provar, você está na prova, na doença. Ei, a palavra de Deus diz que tudo o que Deus fez é perfeito. Tudo que vem de Deus é perfeito. E que ele não varia. Hoje ele não está bonzinho e amanhã ele está ruim. Não. Nem os pais são assim com os filhos. Qual é o pai que vai, o filho está lá desobedecendo, dando um quebra-cabeça. Aí o pai, vou dar um exemplo. Está lá nas drogas, todo dia sai, usa droga e chega atribulado dentro de casa e a mãe desesperada, o que é que eu faço com esse menino? Oxe, eu vou botar uma doença nele. Vou botar uma doença, vou botar que ele vai ficar preso dentro de casa e aí ele não vai fazer mais, não vai poder nem sair. Aí ele vai aprender. Vou ensinar ele com a doença. Nem nós, gente. Quando vocês que são pais, quando vê seu filho doente, qual é a primeira coisa que nós fazemos? É procurar logo a cura, é procurar logo um jeito, é impor as mãos. Essa é a nossa posição. Nós que nascemos de novo, nós que temos Cristo na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é impor as mãos. Orar, repreender, mandar a doença embora. E procurar o que está diante de nós, né? Procurar um médico que está aí.
Podemos sim procurar. Por quê? Porque foi Deus que deu esse escape para nós também. Foi um plano de Deus, um escape mesmo que Deus criou, que está aí disponível para nós. Então nós temos que estar certo que tudo que vem de Deus é bom. Nele não há variação. Um dia, como diz aqui, o que causaria a escuridão? Se ele é luz. Se ele é luz, ele é luz. A ausência de luz é que causa escuridão. A escuridão por si só não existe. Existe a ausência de luz, né? Então nós temos que estar conscientes dessas verdades, para que quando as adversidades vier, principalmente quando a doença vier, nós sabermos como rebater, né? Rebater com o quê? Com o escudo da palavra, né? Lá em Efésios 6, ele cita lá a armadura do cristão, e ele diz aí lá do escudo, né? E o escudo é a palavra. Nós temos que estar com... A doença vem, botamos o escudo na frente. A palavra diz isso sobre mim. Ei, doença, a palavra diz isso sobre mim. E aí, ela bate e volta, né? Então, nós temos que estar conscientes dessas coisas. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar conosco hoje, porque a única forma, gente, de Deus nos corrigir, nos ensinar alguma coisa, não é colocando doença. Porque a doença não faz parte dele, da essência dele. A palavra dele diz que ele tem vida e vida com abundância. Então, se é vida com abundância, é de sobra mesmo, né? É de sobra, é vida com abundância, é saúde divina, plena, é saúde de sobra. Então, nós não temos que estar mendigando, não, essas coisas. Porque o que ele tem é bom, é perfeito e agradável. Que Deus seria esse que coloca a doença e tira? A doença é de Satanás. Aí ele vai lá, toma emprestado do Satanás. Vai lá, Satanás, eu vou usar a tua arma aí, viu? Vou pegar aqui a doença. Eu sei que é tua, mas eu vou ter um irmãozinho ali que eu preciso quebrar as pernas dele. Então eu vou botar a doença para ver se ele se conserta. Aí ele pega lá a doença e coloca no irmão, para provar o irmão. Não existe isso, gente. Deus não trabalha com armas de Satanás. Deus não se associa com Satanás. Nós temos que ser conscientes disso. E aí, nós vamos estudar sobre essas coisas na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre essas coisas, né? Sobre o direito que nós temos. Esse direito que nós temos de uma vida plena, de saúde divina no nosso corpo, baseado na palavra. E aí cada quinta-feira nós vamos falando um pouco mais. E eu sei que quando encerrar, nós vamos estar tão conscientes, porque a cura vem através de quê? Da fé. Não é? Se você está doente, se você está sadio, você tem que ter fé para não adoecer. Declarando, Pai, eu sou saudável, porque a tua palavra diz que o Senhor tem saúde divina para nós, e aí a gente vai declarando cura. Se você está doente, aí a sua confissão já é diferente. Já é, Pai, obrigada porque Jesus já levou todas as minhas enfermidades na cruz e eu vou desfrutar de saúde. A doença, a circunstância está me atingindo, os sintomas estão aqui no meu corpo, mas eu não aceito, ela é ilegal, e aí a gente vai rebatendo com isso. Mas, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre esse direito de cura para quem está enfermo, o direito dela, né? Quais são os direitos? Hoje nós aprendemos que doença não vem de Deus, não é mesmo? Que a vontade de Deus é que tenhamos vida e vida com abundância, né? Então, nós vamos nos alimentando dessa palavra, porque essa palavra, quando nós vamos nos alimentando, ela vai descendo, né? E quando ela desce para o nosso coração, não tem quem tire as verdades que é depositado no nosso coração. Enquanto está aqui, na nossa mente, nós sabemos que o diabo, ele é astuto. Ele não pode nos atingir, nosso corpo.
o nosso espírito. O que é que ele atinge? A nossa mente, colocando dúvida, colocando pensamentos. Por isso que nós temos que estar renovando através da palavra. Então, quando a palavra, nós ouvimos a palavra, ela está na nossa mente. Até quando ela está na nossa mente, ele ainda tenta nos dar umas rasteiras. Mas quando ela desce para o nosso coração, aí não tem quem nos segure. Ele não nos para mais, né? Então, que essas palavras, essas verdades possam estar firmes dentro dos nossos corações, sabendo que doença não faz parte do nosso corpo mais. Que ela é ilegal no nosso corpo. Que Jesus já pagou o preço, né? Pela saúde, para que nós desfrutar, para que eu e você desfrutemos de saúde plena, né? E hoje nós podemos dizer que nós, como aquela música que diz assim, vamos até ensaiar para a próxima, né? A gente cantar, que diz assim: eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Nós nascemos de novo e fazemos parte de uma nova vida. E nessa vida não tem doença, né? Amém? Deus abençoe a vocês.